Muito bom dia, gente querida, bom dia a Nicásio Lopes, bom dia a Eliane Santos, sempre muito simpática, sempre compartilhando. Alô, Adilson Furgeri Tatu, bom dia, um abraço para você e para todos de São Manuel, em São Paulo. Olha só, a nossa recomendação de livros para hoje: Mãos de Luz, um guia para a cura através do campo da energia humana, da doutora Barbara Ann Brennan, Desatando o Nó do Brasil. 3 doutores em economia, Rubens Teixeira, Henrique Forno, Márcio Araújo, são os autores desse livro. Vamos falar do Rio de Janeiro, vários autores, na verdade um livro, a exemplo do outro, né, que eu vou mostrar daqui a pouquinho, ele é da editora Matarazzo, né? Alô, Thaís Matarazzo. Esse livro é muito interessante e para mim é muito importante. Delegado e o Dionísio, 2 mestres do samba, vidas em Passos de Arte, de autoria do Sérgio Gramático Júnior. Olha, é a história do mestre delegado, que já se foi, já está com o Papai do Céu, e do mestre Manuel Dionísio, que ainda está conosco e que preside a Escola de Mestre Sala, porta-estandarte do Rio de Janeiro, né? Olha só, A Filha do Papa é um romance de Luiz Miguel Rocha, que foi best-seller nos Estados Unidos. Aqui você tem Memórias Cariocas 2, outro livro da editora Matarazzo. O Alex Campos, nosso querido amigo, que brilha também na Jornal do Brasil, Faça as Pazes com o Dinheiro. E ele tem uma frase muito interessante logo abaixo: como ganhar o seu segundo milhão, porque o primeiro você já deve ter perdido, será? Muito bem, este é o mais recente lançamento do Rubens Teixeira, O Sucesso do Seu Negócio é Você. E eu queria lembrar que você participa do concurso para ganhar 3 almoços na churrascaria, aliás, na verdade, é no restaurante, perdão, O Caçador. Eu ia falar choperia, acabei falando churrascaria. Mas lá você tem mais 20 pratos à sua escolha. Então, para participar, 965-828-828, 965-828-828. E, minha gente querida, eu quero mandar um abraço para o pessoal de Cruzeiro, o pessoal que me deu esse mérito, Mantiqueira, há tanto tempo atrás que parece que foi ontem, mas não foi tanto tempo também não. Tem 2 anos aproximadamente, não é isso? Abraço para o Diego, abraço para o Breno, abraço para o Thales Gabriel, que assinam esse diploma, e mais do que isso, um abraço para o Alves Júnior, que é o grande comunicador da cidade de Cruzeiro. Maravilha. Alô, Manel Francisco, abraço para você, querido. Alô, Marcelo Luiz, assistindo o programa, abração para você também, muito obrigado aí pelo carinho da audiência, e nós estamos aqui juntos de vocês pelas ondas amigas da web. Sidney Peracini do Amaral, bom dia, meu amigo. Pois é. E a gente vai aí começando o programa do dia de hoje, mandando abraços, os mais diversos, agradecendo a Márcia Miranda e também ao Mário José, que é cantor, a dupla de compositores e cantores, não é? A Márcia é DJ e ele é cantor, e nos convidou para uma festa maravilhosa que a gente foi na última sexta-feira, lá no Teatro Rival, a comemoração dos 70 anos do Carlos da Fé. Foi uma festa muito bonita. Carlos da Fé é multi-instrumentista, é compositor, é cantor da qualidade e recebeu todos os seus amigos no palco sempre muito emblemático do Rival. Então, nosso carinho, nosso abraço. Sueli Loureiro, olha, várias vezes eu vejo o teu nome, mas às vezes porque não dá muito tempo de lembrança, né? Uma vez que a gente está apresentando o programa e tem às vezes um assunto que a gente não pode interromper por parte do nosso convidado, e aí passa o tempo e eu não falo, mas hoje eu falei. Sueli, beijo no teu coração, obrigado por acompanhar a gente. E Cleia Cardoso de Queiroz, não sei se você já foi almoçar no Caçador, se foi a ganhadora da semana passada, né? Mas depois você me dá o feedback, vê se valeu a pena. Bom dia, mas bom dia para você mesmo. Muito bem. E a gente está num dia diferenciado aqui no Rio de Janeiro, né? Até há pouco chegou o Herpe Gomes, chegou o Lorimar Ferreira, que vão participar aqui da nossa mesa de debate. E, aliás, não é mesa de debate, é a sala de visitas. Alô, Wagner Pinheiro, né?
que tantos anos no rádio a gente acaba falando de mesa, né? Mas na medida em que a gente tem imagem, a gente não precisa de mesa, a gente precisa de uma sala de visitas para poder falar com todos eles. Antes de voltar ao assunto, logo da abertura, eu quero efetivamente cumprimentar os companheiros que aqui estão. Alô, Werp Gomes, muito bom dia, querido, seja bem-vindo. Muito obrigado, Fernando, muito bom dia a todos. Você dizia que chovia de onde você saiu, depois virou o sol, depois choveu de novo, como é que foi isso? Incrível, você saiu da Zona Sul de Copacabana? Quer dizer, atravessamos ali o túnel. O túnel e logo já começou a clarear o tempo, cheguei na Praça da Bandeira, já estava saindo um sol, né? Uhum. Cheguei aqui, graças a Deus o tempo está ótimo, está muito bom. Ótimo. É incrível esse tempo, né? É verdade. Você vê, esse tempo já é da natureza, agora o pior é a cabeça das pessoas como estão mudando, né, Fernando? Isso aqui é pior. Aliás, eu ia mudar até as coisas que eu falo aqui, eu ia falar mais do ser humano. Você sabe que eu estou pensando até de mudar a minha cabeça, eu vou botar um chapéu para ficar diferente. Não, mas é incrível como as pessoas mudam, né? Eu não sei. Eu dizia que era um negócio de jogar um produto, que me perdoem as pessoas que acharam que eu estava louco. Só dá um alô pro Guilherme Baldissara e pro Dr. Cícero Munhoz, que nesse momento está vendo a gente, que é nosso debatedor também. Cícero Munhoz? Nosso cardiologista. Cícero Munhoz. Um abraço. Está sempre na escuta do programa. Poxa, muito bom isso. Mas eu vou voltar para você, eu vou voltar. Daqui a pouco você fala com a gente. Alô, Lorimar Ferreira, bom dia, jornalista. Bom dia, meu amigo Fernando Sérgio, mais uma vez, é um prazer estar aqui com você, esses nossos amigos, segunda-feira. Pois é, vamos dar um abraço também para Denise Guzmán, o Marcelo Veloso está dizendo, quero pedir sua ajuda porque estamos sendo perseguidos, torcida do Vasco é a única que está servindo de exemplo aqui no Rio de Janeiro, outras torcidas fazem coisas piores. Na verdade, a gente tem que ser contra todos aqueles que exageram, né, Lorimar? Ô, Fernando, eu passei pelo Maracanã no sábado. Sei. Ali perto, eu moro ali, né? E eu achei o movimento muito vazio, eu não estava sabendo o que estava acontecendo. Certo. Depois é que eu fiquei sabendo que houve aquela coisa com a torcida do Vasco, que não podia estar presente, foram 88 foram detidos, a decisão judicial. E ali na minha esquina, que o pessoal do Flamengo se concentra ali, estava um movimento mínimo. Eu acho que o pessoal soube da prisão do pessoal do Vasco. E todo mundo não, inclusive foi ridículo, digamos assim, a presença de torcedores, né? Porque foi um terço apenas. Um jogo entre Vasco e Flamengo merecia uma torcida muito maior. Mas eu acho que as pessoas estão com medo, né? Com certeza. Vale a pena alertar o Marcelo, isso tem que ser não só com a torcida do Vasco, mas com todos os maus torcedores. Não tem santo. Esses não podem mesmo frequentar. Tem não. Eu volto aí já. É verdade, não tem santo e o que é pior, estão afastando. Porque quando você vê uma coisa assim, o Marcelo, é lamentável, né? E eu vi na televisão, inclusive, a própria torcida do Vasco brigou entre si. Quer dizer, o pessoal foi lá para brigar. Então é um negócio muito complicado, não é? Seja do Vasco, seja do Flamengo, do Fluminense ou do Botafogo. Gente, é só esporte, a gente tem que parar com isso. A violência está solta por aí. Ainda agora, recentemente, na TV Globo, mostraram uma pesquisa, né, do Anuário Brasileiro de Segurança. Eu nem sabia que isso existia, né, porque tem que haver segurança. Anuário o que eu entendo, é um livro, né? Segurança é que tem que haver. Aí fizeram o anuário, disseram que 14 das capitais do Brasil aumentou em muito a violência. É um absurdo. E outra reportagem que eu vi aí, e que eu fiquei, sabe, sinceramente, cada vez que a gente vê alguém que foi morto através da violência, de tiro, etc. e tal, eu particularmente chego quase às lágrimas, porque é um absurdo alguém perder a vida dessa maneira. E os policiais estão perdendo, as pessoas inocentes estão perdendo. Aí todo mundo acompanhou, desde reportagens as mais diversas, mas o Fantástico ontem fez uma reportagem lá da Espanha, do enterro daquela senhora, Maria Esperança, né, que lamentavelmente foi fuzilada na Rocinha quando estava visitando turisticamente. Olha a irresponsabilidade até da agência de turismo, né? Ela recebeu um tiro no pescoço que abriu um buraco aqui, saiu sangue para tudo quanto é lado. Quer dizer, então, no enterro, a entrevista com as pessoas, e imagine a diferença da situação. Aqui no Brasil, essa situação que a gente lamenta profundamente. Hoje teve o 113º
policial assassinado. Quer dizer, são 113 no Rio de Janeiro, desde janeiro até outubro. Pois bem, no lugar que essa senhora foi enterrada, lá na Espanha, eu esqueci o nome, mas o importante é que houve a matéria, muito provavelmente irão repeti-la. O último homicídio que ocorreu nessa cidade da Espanha, de 90 mil habitantes, aconteceu há 2 anos atrás. Então é esse o ideal que a gente tem que perseguir, pelo amor de Deus. Não é? A gente não pode continuar da forma que está continuando, porque estão morrendo pessoas as mais diversas, estão morrendo pais de família, estão morrendo moças, né, conforme aconteceu até recentemente lá em Niterói, né, com uma menina novinha, 17 anos, 18 anos, e que de repente recebeu um tiro quando passava no meio de um tiroteio. Não me lembro bem o que houve, mas eu lembro que houve a morte. Então é aquela velha história, quer dizer, gente, o que é isso? Onde é que nós estamos? Quer dizer, onde é que estão as forças desse país? Porque na hora de ganhar bem, esses que estão em Brasília ganham muito bem, obrigado. Então eu acho que eles se acham na redoma de vidro. Quando eu chamo aqui de ilha de fantasia, às vezes o político deve ficar desconfortável, mas essa é que é a verdade, né? Você tem, para estes que estão lá em Brasília, sejam os quais forem, você tem um salário em dia, você tem um belo salário, você tem ajuda paletó, você tem ajuda avião, você tem a ajuda moradia, não é nem ajuda moradia, é apartamento funcional, né, para fazer essa lambança que normalmente fazem. Então é algo deplorável que a gente, obviamente, como cidadão, a gente tem que exigir. A gente tem que exigir. Eu tenho sido testemunha, porque nessa briga de foice que é para o pequeno receber do grande, é um negócio louco, absurdo, não é? Cada vez que eu tive a oportunidade, eu sinceramente, olha, eu fiquei 19 para 20 anos trabalhando naquela emissora que hoje, lamentavelmente, não honra os seus compromissos. Eu estou falando lamentável porque eu torço para que todas as pessoas ajam como eu ajo. Se eu devo, eu vou procurar pagar, ou se eu não tenho condições de pagar, eu vou procurar compor de uma forma ou de outra. Não é? E evidentemente que esse é o papel do homem digno, do dirigente digno. Quando não há dignidade, então as pessoas ficam postergando, ficam adiando, né? Então o que eu quero dizer é o seguinte: há muitos e muitos anos eu vivi uma profissão regular, com pagamentos em dia, e sempre que eu falo isso, eu reitero o meu agradecimento ao Alfredo Raimundo Filho, que foi diretor da Rádio Tupi, e que, enquanto ele esteve à frente daquela emissora, ela honrou dignamente os seus compromissos com todos os funcionários, e deixou de honrar na medida em que ele, lamentavelmente, saiu. Mas o que eu quero dizer não é isso. O que eu quero dizer é que, em função de que, de repente, essa empresa, como tantas outras no Brasil, lamentavelmente, deixaram de honrar os seus compromissos, deixaram de pagar, onde os diretores passavam por nós nos corredores e sequer davam satisfação, passavam sorrindo de terno e gravata, enquanto as pessoas estavam de pires na mão, né? Quando isso aconteceu, naturalmente, o que houve? Houve uma enxurrada de ações trabalhistas do Ministério do Trabalho. E a gente descobre que há tanto firula jurídica, tanto problema, tanta dificuldade, que chegando à conclusão pode ser equivocada. Eu estou querendo que a ouvidoria do Ministério do Trabalho explique para mim isso, porque a conclusão que eu estou chegando é que as leis favorecem o patrão, que as leis favorecem aqueles que têm dinheiro. Não é? Aí você pode até dizer: Fernando, deixa de ser ingênuo, não é novidade para mim. Para mim era, porque sempre me disseram, como eu não tinha intimidade com o Ministério do Trabalho, sempre me diziam: não, Ministério do Trabalho, o trabalhador é favorecido. E aí é exatamente o oposto que você vê. Por que eu digo isso? Porque é muito simples. Por exemplo, na Avenida Antônio Carlos, salvo engano 240, fica lá a desembargadoria. A desembargadoria é o quê? Quando você, por exemplo, um juiz dá uma liminar dizendo, por exemplo, que uma greve é legal, seja de qualquer categoria, essa liminar tem um tempo para ser julgada pelo colégio dos desembargadores. Muito bem, e aí esse julgamento se dá exatamente
nesse endereço que eu falei, na Avenida Antônio Carlos. E quando isso aconteceu com relação à rádio que não paga, o que aconteceu? Nós fomos lá, eu e alguns representantes dos funcionários e mais, naturalmente, o advogado do Sindicato dos Radialistas. Então subimos para o julgamento da desembargadoria. Quando se chega lá, é tudo muito organizado, né? Primeiro que tem aquele portal onde é detetor de metais, e é natural que seja assim. Afinal de contas, alguém pode entrar com uma faca, pode entrar com um revólver, não pode. Então você passa primeiro por aquele portal. Depois de passar por aquele portal, você então se identifica com a pessoa, dá a sua carteira de identidade, ela anota o número, e depois de todos identificados, aí é chamado um guarda, e esse guarda sobe com vocês até o julgamento. Muito bem, bacana, legal. Aí, mais tempo passado, quando a greve na ocasião foi por unanimidade dada como legal pelos desembargadores aqui do Rio de Janeiro, então a partir daí desmembrou-se em ações individuais. Por quê? Porque cada um tinha um salário que deveria receber e que não recebeu. Aliás, um não, 7, né? Mas os salários eram diferentes uns dos outros. E aí, então, começou a haver ações individuais. E a partir das ações individuais, o lugar é outro, é na Rua do Lavradio, se não me falha a memória, 132. Muito bem, e por vezes eu fui como testemunha de alguns amigos, né? E aí lá chegando, aí eu observei que o tratamento para com o trabalhador é inteiramente diferente. Se lembra do que eu falei? Quando é para falar com o desembargador, aí tem o portal detetor de metais, tem a anotação da sua identidade e tem a chamada do guarda para você subir no prédio e voltar com o guarda te acompanhando. Agora, quando é o trabalhador, não tem nada disso. Tem aquela quantidade de gente para entrar, ninguém anota nada, não tem portal nenhum de detetor de metais. E teve uma ocasião que eu fui lá em cima com dois amigos que estavam com uma mochila. Eu falei, meu Deus do céu, bonito, um podia estar portando uma metralhadora que ninguém, quer dizer, dá uma louca. Inclusive tem um detalhe, é inseguro até para o próprio juiz, não é? Claro que a maioria dos trabalhadores, né? A maioria desses trabalhadores todos é composta de gente honesta, né? Então não vai, teoricamente não vai haver isso, mas por que esses dois pesos e por que essas duas medidas? Então aí você fica tendo uma avaliação errada da justiça. Até porque teve um amigo nosso recentemente que está nessa dificuldade, nesse sufoco de pugnar, de lutar pelos seus direitos, né? De uma rádio que se diz família e que lamentavelmente não toma atitude de gente grande, não toma atitude de pessoa digna, né? Esse amigo estava marcado para ele uma audiência única. Eu fui para ser testemunha e na verdade nem chamado fui porque a audiência não houve, porque a rádio alegou que havia depositado um migué, um qualquer, né? No meio de toda essa reivindicação. E aí o juiz em questão disse assim, não, então vamos adiar para agosto do ano que vem. Ora, meu Deus do céu, né? Analisa cá comigo, porque quem é o mais frágil nessa história? É o patrão ou o empregado? E se o empregado não tivesse um tostãozinho de recurso, como é que ficaria sobrevivendo até agosto do ano que vem? E o que é pior, o que a gente observa, é que os advogados ficam morrendo de medo. O italiano falaria paura. Por que é paura? Pelo seguinte, paura quer dizer pavor. Por quê? Porque sabe, o advogado ele vive de 20%, ou de 25%, ou de 30% que recebe, dependendo da instância jurídica. E ele fica com medo de contestar a Vossa Excelência, né? A excelência do juiz. E o juiz, por sua vez, então faz e desfaz. Quando o juiz tem talento, quando é digno, quando é honesto, e quando é sensível, ele então determina algo mais rapidamente. Mas e quando não é? Essa é a história do Brasil que a gente sabe que existe e que a gente vai debater daqui a pouquinho. Mas, meus amigos, eu queria logo aqui na abertura, eu vou uma trava aqui nessa música, né? Porque eu adoro essa música para relaxar, porque quando eu fico meio bravo, entendeu? Quer dizer, bravo que eu digo com essa situação, porque quem é que pode gostar da violência solta que campeia no Brasil, né? Não é possível, né? Então eu quero parabenizar ao Luizinho Campos, nosso querido Luizinho Campos. Luizinho está fazendo muito sucesso
com o seu Tás lá, que é a maneira que o português atende o telefone lá em Portugal, com o seu Manel Tamancas. Então, se você quer se divertir, todos os dias você pode ir no YouTube e se inscrever, inclusive, no Tás lá, mais de 1 milhão de inscritos. Maravilha, Luizinho, parabéns. O Luizinho colocou aqui uma crítica que é muito interessante, eu vou colocar direitinho aqui para você ver, porque você vai gostar tanto quanto eu. Você sabe que o humor não é só humor, né? O humor é uma crítica social às coisas que estão acontecendo nesse país. E o Luizinho está fazendo muito sucesso com isso, exatamente por isso que eu coloquei aqui direitinho, que é para você ver, né? Deixa eu acertar aqui os ponteiros. É o Tás lá, com o nosso queridíssimo Manel Tamancas. E o português foi ao urologista. Ele foi ao urologista e entrou no prédio. Quando entrou no prédio, ele acabou entrando na sala errada. Entrou na sala do advogado, ficou na fila, ficou a esperar. De repente ele foi chamado. Aí ele chegou para o advogado e disse: doutor, eu estou com um problema. Estou com um problema no ovo esquerdo. Aí o advogado disse: mas espera lá, eu entendo é de direito. Aí o português: porra, espera lá. Quer dizer que cá no Brasil tem médico que entende ovo esquerdo e ovo direito. É tudo questão de educação. Por falar em educação, vou ligar para o Joaquim, o meu irmãozinho lá em Portugal, ou sujeito mal educado. Faz aqui o meu telefone de novela. Ela liga rapidinho. Vai atender na hora, ó. Tá lá! Ô, Joaquim, como é que tu estás? Ah, cá no Brasil tá uma maravilha. Olha, tá tudo tranquilíssimo. Como diz o presidente Temer, é verdade, Sim, inclusive agora o governo está investindo em educação, isto mesmo. Imaginas tu, Joaquim, que só lá no Maranhão 19 prefeituras receberam 7 bilhões de reais para investir na educação. É verdade. Sim. Se melhorar a escola? Não. Então o prefeito pegou o dinheiro e investiu no cemitério. Botou os defuntos tudo para estudar no Enem. É verdade, Joaquim, é assim mesmo, né? Cá no Brasil é assim mesmo, é verdade. Cada dia uma novidade, e uma piada pronta. É verdade. Ó, lembranças daquele for da família. Ah, tá, pra ti também. Não, mas cá, eu e tu e eu. Quer dizer que cá no Brasil... O prefeito recebe dinheiro para cuidar da educação e aplica no defunto. Vai ver que ele quer que o defunto se forme aí, doutor, engenharia. É por isso que eu digo. E depois, tu e os brasileiros dizem que o furo sou eu. Não esqueça, vai lá no YouTube e vai lá no canal. Tá lá com o Manuel Tamancas. Tá lá com o Manuel Tamancas. Aproveita, inscreva-se, é rápido. E depois pega no sininho, porque aí eu vou te mandar sempre vídeos novos e vídeos que são bons pra cá. Caramba! Olha, Manel Tamancas! Então esse é o nosso querido Manel Tamancas. Vamos todos à oração e depois da oração, depois da prece de Cáritas, vamos todos para a sala de visitas com os jornalistas Wep Gomes e Lorimar Ferreira. Vamos todos rezar a prece de Cáritas e depois a oração ecumênica que um dia Jesus nos ensinou. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz,
a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde há de se refletir a vossa santa imagem. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o poder e tua é a glória, por todo sempre. Amém. Muito bem, então tivemos esse momento de oração. Vamos agora para a nossa sala de visitas. Começando aí com o Lorimar Ferreira. Lorimar Ferreira, jornalista dos mais conhecidos. E hoje temos também o Epe Gomes. Ô Lorimar, hoje a Câmara de Vereadores vai votar pela possibilidade ou não de armar a Guarda Municipal, né? De dar arma de fogo à Guarda Municipal. É verdade que a gente vive um momento de muita dificuldade no Rio de Janeiro, mas o que você acha disso? Ô, Fernando, eu ouvi o resultado lá em Niterói, eu votaria contra. Niterói foi uma consulta popular, né? Como é que foi a consulta? Não, a maioria optou pelo não. Pelo não, sei. E eu achei muito sensato. Sabe por quê, Fernando? Porque eu fiquei imaginando, hoje eles estão assaltando com fuzil. Você vai dar um revólver para um guarda municipal para ficar exposto. Exatamente. Vai ser um algo fácil, quer dizer, eu acho que não é por aí. E tem que haver um treinamento. O doutor Cícero Munhoz, que é sempre presente aqui conosco, né, nas quartas-feiras, que é militar, ex-militar, sempre militar, né? Ele é da reserva, mas foi coronel da aeronáutica. E ele estava dizendo exatamente isso, que tem que haver todo um treinamento para você portar a arma. Agora, eu acho que o fundamental é você criar leis que punam com rigor essa violência contra os policiais, contra os encarregados da segurança pública. Sei. Tem que ser por aí. Enquanto não mudar esse Código Penal, agora os nossos políticos estão preocupados lá em salvar o mandato do Temer, salvar o mandato do Aécio e de outros políticos. Não é por aí. Eu já não aguento mais esses caras lá de Brasília, sinceramente. Não dá, Fernando. É muito difícil, né? Muito difícil. Muito difícil. A preocupação deles é o mandato e o bolso. E as falcatruas. Infelizmente. Infelizmente. O Epe Gomes, eu quero aproveitar a tua presença, sempre interessante. Qual é a sua opinião com relação a armar ou não a Guarda Municipal? Votação essa que vai haver logo mais na Câmara de Vereadores. Olha, Fernando, eu acho que isso é mais um crime contra a população, porque está mais que provado, né, que o ser humano, né, infelizmente, né, não está preparado para andar armado. Você vê que tem outros países mesmo, os acontecimentos são terríveis, né? Por conta de armas. E aqui no Brasil, acho que a situação é muito pior, porque não há controle, não há aquela rigidez que precisa. O coronel já esteve no ar em alguns programas explicando que essa guarda vai ser preparada e tudo mais. Mas nós sabemos que esse preparo que eles possam fazer não vai ser o mais importante que precisa, que é o equilíbrio emocional, é a cabeça de cada um. E o ser humano, infelizmente, na época atual, está muito, muito abaixo
do que se precisava. Você vê que as violências estão por aí, conforme você estava falando, lamentando, na sua abertura, né? Lamentando. Mais do que 50% de aumento na violência, né? E então, meu amigo Lorimar, por exemplo, já está realmente contra, e muitos já estão contra isso. Porque você vê que a própria Polícia Militar, que eu mando minhas homenagens à Polícia Militar, essa corporação brilhante, maravilhosa, que deu a vida pela população, estão morrendo estupidamente por conta dessas armas na mão de bandidos. Então, e que vem até de muitos policiais que eles tomam, e outras ocorrências mais. Então, eu acho que seria um verdadeiro absurdo que eles, então, realmente liberassem a Guarda Municipal para andar armada. Então, eu acho que isso não podia acontecer. Você vê, por exemplo, o que eles tinham que se preocupar é com a violência que está acontecendo no nosso estado, principalmente. No Brasil eu acho que no Brasil tudo. Mas nós estamos aqui nesse estado, então nós temos que ver aqui como é que vai ser. Então eu acho que, infelizmente, não há mais o comando que precisava, né? Não há a competência, vamos dizer assim, a competência necessária. A palavra é competência. É competência, porque muitos são imbuídos de boa vontade, né? Tem muitas pessoas capazes, como a PM, tem pessoas maravilhosas, brilhantes, de uma coragem. Coronel Newton, um abraço, Newton Borges, Coronel Brandino, são pessoas que já serviram, mas que mostraram muita competência, né? Muitos outros aí, entendeu? Então, eu acho que, infelizmente, nós não estamos preparados para isso. Não estamos preparados para isso. E se botar essa guarda municipal armada... E armada de 3/8 contra fuzil? Não, a pessoa perde a cabeça muito facilmente. Perde. O cara, primeiro que ele, quando bota uma arma na cintura, ele já se sente já um super-homem. Já é o cara. Ele acha que vai resolver tudo ali. Ele chega ali, vai peitar todo mundo, já faz o que bem entende. Você vê que, por exemplo, contra os camelôs, porra, eles baixa pancada mesmo, não respeita ninguém, vai arrebentando a mulher, a homem, a criança, tudo. Então eu acho que não é por aí. Eu acho que realmente não estão preparados. Tinha que botar eles, por exemplo, né, esse trânsito caótico do Rio de Janeiro. Exatamente. Como era antigamente, né? Nos anos 70, os agentes de trânsito estavam no meio da rua, ajudando o trânsito. São tantos lugares que havia necessidade da Guarda Municipal estar ali. Por que vai botar a Guarda Municipal armada? Já tem a PM, tem a Polícia Civil, tem diversas autoridades aí com policiamento já com arma. Não é isso que vai resolver. Eles estão resolvendo no caso deles, porque aqui no Brasil é isso. Você sabe, cada um puxa saco pro seu lado. Você sabe, interessa eles vão fazer isso mesmo. Você sabe, Lorimar, eu vi uma notícia ontem, até foi um filho meu que disse que tem um médico italiano aliado a mais 100 e tantos médicos que vão fazer pela primeira vez o transplante de cabeça. E é verdade, porque o cidadão está bem de cabeça e está mal de corpo, o corpo vai morrer. O outro teve o corpo, o cérebro morto, mas o corpo está bom e poderia viver e está vivendo a nível de maquinária. Então, pela primeira vez, eles vão tentar transplantar a cabeça do cidadão. Primeiro, eu quero saber a opinião de vocês sobre isso. E segundo, eu quero saber se não seria uma boa ideia, de repente, transplantar a cabeça de alguns políticos por aí, ou seria má ideia? Por favor. Fernando, a ciência, ela, sabe, não tem ela evolui, né? Vai evoluindo sempre. Agora, eu aproveitaria o seguinte, daria uma sugestão. Por que não fazer um transplante de cabeça de alguns empresários do bairro Imperial de São Cristóvão, entendeu? De repente, torna os caras mais humanos, mais sensatos, mais honestos, né? Mais coerentes. Pode ser uma saída. Pode ser uma saída. Mas agora, falando sério, Fernando... Já pensou você, de repente, transplantado no corpo de um jovem de 22 anos? Hein? Coração pulsante, tesão ao máximo. Olha, a minha cabeça... Superpotência. A minha cabeça, eu não sei se seria uma boa, não. Dependendo para quem fosse, não ia dar certo. Entendeu? E aí, Web, se fosse dado a você para viver mais, transplantar a sua cabeça, você autorizaria?
Olha, Fernando, eu realmente também não estou muito bem de cabeça, né? Porque muita gente que discorda, né, das minhas opiniões, também já deve dizer que eu deveria até mudar minha cabeça. Mas eu acho que é uma ideia sensacional. Sensacional porque, por exemplo, né, esse que tiver essa ideia brilhante de botar a guarda armada, a municipal armada, esse, por exemplo, já teria outras... logo teria mudado a situação. Já seriam logo transplantados, né? Isso, né? Teria uma outra, eu acho que seria isso. Agora, independente disso, você vê o seguinte, você falando de cabeça... Agora, o grande perigo também seria o roubo de cabeça, né? Porque do jeito que a coisa está, olha, o cara tem dinheiro que a cabeça não é. Caramba, muita coisa que se dá. Existe o roubo de órgãos, por que não o roubo de cabeça? Ou seja, a humanidade está perdida, não? Hein? A humanidade está perdida, não? Olha, não está perdida. Eu acho que precisa realmente uma educação, reeducação e um sentido natural das coisas e verdadeiras. Você vê o seguinte, como é que pode o ser humano ter um time para torcer, ir lá para se divertir, que seria isso? E sair na porrada. E sair na pancada, ele sai para bater, para matar, para morrer, que quando ele sai com aquela cabeça... É um absurdo. Aquela ideia, é um absurdo. Ele já sabe que isso pode acontecer. O cara vai até com protetor de dente. Foi preso com protetor de dente, soco inglês. Isso. E os que têm uma cabeça melhor, que se consideram uma cabeça melhor, pegam a criança de 2 anos... Bota no cangote e leva para o estádio. Não, sobe, vai para o estádio com a criança no ombro, né? E fica ali pulando com a criança ali, para a criança ficaria mais imerso ali, entendeu? Que nem um idiota. Então é o seguinte, eu gosto de futebol, sempre gostei de futebol, sempre fui aos estádios, né? O estádio sempre gostei. Mas eu acho que com equilíbrio. Você sabe que eles não têm equilíbrio. Você tem razão. Você tem razão. Você sabe que eu observei na transmissão. Eu não vi o jogo, mas vi dias depois, foi transmitido pelo Sport TV, um dia ou dois. Aí eu fui ver uma espécie de compacto, né? E comecei a reparar uma coisa: sempre que um jogador, fosse do Flamengo ou fosse do Vasco, chegasse perto da torcida, havia um que xingava. Entendeu? Quer dizer, meu Deus do céu, o cara está ali fazendo a sua função, o seu trabalho. Quer dizer, e o cara diz, que coisa absurda, o Lorimar. Ô Fernando, quando eu falo para você que não tem santo nessas torcidas organizadas, uma coisa me chamou a atenção. No primeiro turno, o jogo foi o Vasco, a diretoria do Vasco cismou que tinha que jogar em São Januário, no Rio. E aconteceu o que aconteceu, prejudicando o clube. Prejudicando o clube. E o clube ficou 5, 6 partidos sem torcida. Brigou entre si, foi aquela confusão toda, por ideologia política, foi aquela confusão toda. E a torcida do Flamengo pegou 10% dos ingressos, uma coisa assim na época. E ontem foi o contrário, sábado, aliás, foi o contrário. Esses torcedores do Vasco que foram detidos, entendeu? A maioria ali não tinha ingresso, Fernando. Porque o Vasco ganhou a cota dele, para o Maracanã. Então os caras estavam ali em São Cristóvão, sabendo que não podiam estar, porque eles já tinham sido condenados, punidos, né, com essa proibição, de uma distância, ficar distante 1 quilômetro do estádio. Então eles estavam ali, muitos não iriam aos jogos, eles estavam ali prontos para a briga. Ou depois do jogo, ou para fazer covardia mesmo. E a recíproca é verdadeira. Infelizmente. Então, na minha rua, o pessoal está lá sempre ali concentrado. Que ele mora pertinho do Maracanã. Entendeu? Então não tinha. Era muito reduzido os torcedores ali, o que não acontece normalmente. Então, quer dizer, os caras foram ali para isso. Agora, parabéns à Polícia Militar. Ela se antecipou, ela conseguiu evitar que os torcedores saíssem feridos e tal, com essa intervenção. Levou todo mundo, acabou a festa. Acabou e tem que fazer assim mesmo. Olha só, eu quero mandar um alô para Miriam Correia, para Denise Guzmán, para Marcelo Veloso, para Icléia Cardoso de Queiroz, Fátima Marinho, Maurício Malmal, a Vera Lúcia Pereira de Carvalho, a Tônia Elizabeth lá nos Estados Unidos, o Marco Silva nos Estados Unidos, o pessoal todo acompanhando a gente. Ô Hermes Gomes, essa história de futebol é antiga, não tem jeito, rapaz, né? Porque lá na Europa resolveu o problema, né? O pessoal proibiu os hooligans, que eram os famosos baderneiros ingleses, de ir aos estádios, e a coisa amansou. Não seria possível fazer isso aqui no Brasil também? Aqui eu acho mais difícil. Você vê o seguinte, Fernando,
se o time perde, o cara sai batendo, quebrando tudo. Né? Se ganha, ele faz a mesma coisa. Então são marginais, não são torcedores. Eu até peço desculpa a alguns aí que às vezes sou ofensivo, eu acredito um pouco, mas eu não generalizo. Eu acho que é muito gostoso. Não pode generalizar, claro. Você vai para o estádio, né? Você tem aquele prazer em brincar, pular, torcer e gritar. Isso é maravilhoso. Isso é sadio. Agora uma coisa que eu não consigo entender, uma coisa que eu não consigo entender nos estados brasileiros, eu que já fui várias vezes ao Maracanã, como o Lorimar e provavelmente até você, o EP, é que você vai lá e tem cadeira para todo mundo vê o jogo em pé, pô. É um negócio, entendeu? Se tem cadeira, senta, companheiro. Claro, lógico. Não, todo mundo é obrigado a ficar em pé, que é outro desconforto. E fica em pé lá na primeira fila, na segunda. Então, aí já começa todo mundo a levantar, porque não tem jeito. É uma questão de educação, de princípio, quer dizer, é o que precisa no Brasil. Então eu acho que, por exemplo, quando eu digo que são débeis mesmo. Débeis mentais. Família, você vê no dia de jogo, no Maracanã, você vai e volta. Não são todos, né, Ué? Não são todos, mas alguns são mesmo, né? Eu não generalizo. É pai, mãe, com 3 filhos menores, para entrar no estádio. Nossa Senhora, não tem uma coisa mais sadia? Leva numa igreja. Porra, leva numa igreja. Porra, vai melhorar a sua cabeça. Você precisa de uma igreja, de um médico e de uma escola. São 3 coisas. Igreja, médico e escola. Infelizmente, isso é que precisa para muita gente. A maioria da nossa população, inclusive não é só do povinho não, do povão também, dos caras que estão lá em cima também, que são incompetentes e que vêm de cima para baixo. Eu estou aqui falando, né, da classinha média de todos, em geral, precisa de médico, igreja e escola. E essa é uma realidade, essa é a realidade. Então, eu acho que, infelizmente, estamos numa situação terrível, onde eu digo, eu sou a favor da pena de morte. Em casos, entendeu? Hediondos, esses casos hediondos. Olha, falar em caso hediondo... Olha só, à vontade. Olha só, o rapaz, com 20 e poucos anos, trabalhava de porteiro na Zona Sul. Olha só, estava ali preparando para a faculdade, com o maior sonho desde menino, pegou a motinha dele, trabalhando, veio para casa, foi assaltado, o cara tirou a moto dele e matou o rapaz. Olha que coisa, você vê isso toda hora, Fernando, toda hora acontece. Agora, isso é policiado, que nós não sabemos. Então, verdade. O crime organizado tem seu tribunal que chega ali, julga e mata o cara na hora, quando vai assaltar, mata na hora. Por que o ser humano não vai criar uma defesa disso? A gente, o cara, se vai morrer, ele vai pensar melhor, Esse tema, você já sabe qual é a minha opinião. Não, eu sou radicalmente contra a pena de morte. Porque ela não funcionou em nenhuma parte do mundo que ela foi colocada. Ela não funciona, Fernando. Não, funciona no confronto. Deixa eu tentar dizer a minha opinião qual é. No confronto, eu sou capaz de matar em defesa de mim mesmo. É outra coisa. Agora, se eu sou um cidadão de bem, eu não posso acreditar na pena de morte como solução. Então, não adianta, você vai ficar com a tua opinião, eu vou ficar com a minha. E aí o programa acaba. Mas quando você defende que você próprio poderia tomar essa atitude, é porque então automaticamente as autoridades deveriam tomar essa atitude. Sim, as autoridades competiam a tomar essa atitude. Deixa eu tentar dizer para você a minha opinião. Na defesa pessoal, tudo bem. Na condenação pura e simplesmente a nível de pena de morte, não. Isso vai ser a minha opinião até os últimos dias da minha vida. Como a sua opinião, você tem o direito de ter, não adianta a gente ficar tentando convencer o outro. Não, nunca. A família toda, sua esposa e tudo, ainda mata. É o mais fácil. Esse é um monstro. O mais fácil é acreditar na pena. Você recomendou a igreja, esqueceu de recomendar o centro espírita. E a espiritualidade é muito acima de toda e qualquer religião. E a nível de espiritualidade, quando você mata uma pessoa, essa pessoa vai potencializar outros do mal que vão matar muito mais. Isso é uma coisa que 90% da humanidade não sabe. E 90% dessas pessoas de igreja também não sabem. Exatamente por isso é que defendem a pena de morte, por não saber que a violência potencializa a violência. Fernando, quando eu comecei o debate aqui, quando eu comecei, eu disse o seguinte: agora deixa o Lorimar participar, a nossa cabeça, eu ia falar sobre isso. Justamente a nossa cabeça é que tá a força de tudo. Sobrou pro Lorimar, mas deixa o Lorimar.
você já colocou o seu ponto de vista. Já colocou, você é fantástico. Ué, P. Gomes, debate é isso. Debate é isso, é a pessoa ter posição contrária. Então, agora fica muito difícil de mudar a opinião já formada na cabeça das pessoas. Você tem todo o dia. Eu tenho um dia que tem uma frase fantástica que diz assim: a gente tem, como é que chama? Eu discordo de cada palavra que você diz com relação à pena de morte, mas eu morro pelo direito de você falar. Agora, o Lorimar Ferreira. Bom, Fernando, eu sou favorável. Eu sei disso, né? Eu sei disso. E agora, dentro de certos critérios, como por exemplo, o que houve no Morro do Juramento, esse fim de semana, que a polícia foi lá numa operação e parece que 5 ou 6 bandidos morreram. Entendeu? Então eu acho nada mais do que justo. Mas é o confronto. O confronto. E perfeito. Nós temos que botar na cabeça que nós estamos numa guerra. Tá? Então, para quebrar um pouco esta veemência por parte de dois debatedores. É uma coisa que eu estou segurando o riso aqui, é porque me veio na cabeça vai lá. Do transplante de cabeça. Sim. Eu fiquei imaginando a minha cabeça sendo transplantada por uma pessoa religiosa, toda certinha, e eu com essa minha mente doentia, poluída, de tudo é duplo sentido, eu fiquei imaginando um religioso, entendeu? Seja qual for a religião, com a minha cabeça. Desandaria. Meu Deus. Desandaria. E na verdade, eu acho o seguinte: olha, abraço para Vera Lúcia Pereira Carvalho, para Fátima Marinho, para Rosa Miai, para Marcelo Veloso, né? Está vendo a gente agora. Agora o detalhe é o seguinte: agora eu acho que o Temer, finalmente, a gente critica tanto o Temer ontem acertou numa, porque ontem ou anteontem foi que ele sancionou a lei que a partir de 48 horas atrás, o porte de fuzil é crime hediondo. E sendo crime hediondo, naturalmente a condenação é muito maior e não existe a possibilidade da progressão de pena. Eu acho que isso foi uma medida importante, né? Foi um avanço. Agora, há que se elogiar, né? Podia ser maior, porque parece que aumenta de 2 para 5 anos o prazo para a pessoa poder solicitar a progressão de pena, entendeu? Mas eu acho que não tinha que ter progressão de pena, dependendo Não tinha que ter progressão de pena, concordo plenamente com você. Eu substituiria, sem querer estabelecer já a polêmica, que ele fica lá, ele fica enrubescido lá. Olha só, olha, o sangue sobe a cabeça mas sem querer. Eu sou a favor da prisão perpétua e naturalmente aquele que fosse condenado à prisão perpétua teria que trabalhar, aliás, todo e qualquer condenado, para sustentar a si próprio na prisão, e que a prisão fosse realmente algo que aprisionasse o cidadão e que não permitisse fuga. Ué, P. Gomes! Olha, Fernando, primeiramente quero dizer a você o seguinte, que quando eu me referi igreja, né? Igreja, eu não acho que a gente precisa de igreja nenhuma, de coração, me perdoe, eu acho que a gente precisa de dignidade, a igreja o cara escolhe. Eu quis dizer um templo, procurar um templo, qualquer templo. Sei. Qualquer templo, procurar um templo, em vez de fazer isso, levar para a criança ali para futebol, também você não tem diversão. Tem templo muito chato, Tem templo muito chato. Mas isso é problema de cada um. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Esses malucos que estão aí comprando. Esses malucos que estão aí comprando em horário de televisão e fazendo pseudos milagres que qualquer pessoa com um tostão de inteligência sabe que não é verdade. Eu sou contra isso. A imprensa brasileira sendo completada dessas pessoas. Meu irmão pastor deu tudo para a igreja, ele não aceita nada, ele ganha cesta básica. Não, e tem gente honesta, eu sei, não estou falando. Não, mas é a cabeça dele. Infelizmente, isso, muitos exploram isso. Mas fazer o quê? Agora eu acho que cada um vai onde se sente melhor. Você sabe qual é a diferença que eu vejo? Você chega, por exemplo, nesses países aí de fora, aqui mesmo no Rio Grande do Sul, você não encontra esse festival de programa de pastor, não. Você vai na Europa também, você não encontra, não. Porque a conversa é outra. Você está me entendendo? Igreja é lugar de igreja. O cara vai lá dentro, é como você falou, quer ser da Universal, você vai ser da Universal, quer ser da Católica, vai ser da Católica e tal. Agora, esse festival que nós temos aí, de espertalhões no Brasil, o cara que subiu num monte vai falar com Deus, o cara tem que gritar para falar com Deus, porque Deus é surdo. Pelo amor de Deus, o que é isso? Fernando, é onde eu digo... Esse tipo de igreja a gente não precisa, Eu sou contra isso. E digo o seguinte, que isso é o que está acontecendo com a cabeça das pessoas. As pessoas estão maquinadas, estão completamente perdidas. Olha que cabeça para chegar a esse ponto.
é porque realmente a pessoa está muito mal de cabeça. Então, eu sou contra. E o espiritismo é a coisa que eu mais respeito. Eu diria a espiritualidade que está em todas as religiões. Nas minhas orações, eu peço a Deus que me mande realmente os guias espirituais, espírito de luz, e que me ilumine. Pois é, agora a gente tem que perceber, isso é o que eu quero também dizer é o seguinte, a gente pode até escandalizar algumas pessoas, mas a gente tem que perceber que tem muita gente até, eu mesmo conheci, que são sérios. Tem pessoas que são ateus e que são sérios. Tem. Eu me lembro disso, sempre que eu cito, é uma pena que ele não esteja aqui como debatedor, foi debatedor meu durante muitos anos no rádio, que era um ateu chamado Jorge Ligeiro, que até hoje mora aqui perto do Maracanã, eu não consigo encontrar, já deixei recado para que um dia participasse, e ele dizia, por que eu vou temer a morte se dela eu não vou ter consciência? E é um raciocínio, que eu quero dizer o seguinte, a gente não pode discriminar uma pessoa porque ela é religiosa ou não. Isso não significa que uma pessoa, por ser religiosa, necessariamente é uma pessoa boa. Essa é a minha opinião. Olha, eu acho o seguinte, eu, por exemplo, eu defendo, sabe o quê? Essas pessoas maravilhosas que existem. Não só o meu irmão sempre foi um santo, um anjo. Claro, que bom. Um abraço para ele. Qual o nome dele? Lenine. Ele vive lá em São Agora Paulo. Você vê, com o nome de um comunista. Lenine Gork. E virou... Lenine Gork Gomes da Silva. Quer dizer, muito provavelmente seu pai era comunista. Era, exatamente. Né? Você vê como é que a vida aí. Seu pai foi um homem honrado. E meu pai estudou em colégio de padre, inclusive. Então agora você vê o seguinte, Fernando, mas eu respeito muito essas pessoas, como por exemplo, o dono da papelaria México, o cara maravilhoso também é da igreja. Então, existem pessoas boas. Esse da papelaria, ele ali na papelaria, ele tem uns 20 empregados, são 2 lojas. Ele ali, ele põe o funcionário, não precisa ser da igreja não, sim, mas com o correr do tempo, eu vejo nego aí 3, 4, 5 anos, e já modificaram a cabeça. Então, certo, a igreja, o templo, melhora muito a cabeça das pessoas. Inclusive quem tem essa capacidade de seguir o espiritismo, é uma coisa maravilhosa, eu acho uma coisa linda. O que eu acho, de coração, eu acho o seguinte, concordo com você que determinadas entidades religiosas, portanto, de todos os níveis, não só igrejas cristãs, claro, não. Você vai encontrar isso no budismo, você vai encontrar isso no hinduísmo. Em toda reunião humana, né, Web? Deixa eu só... o Lorimar, né, o Lorimar? Toda reunião humana existem os bons e os maus. Então a gente não pode exagerar. A única opinião que eu dei aqui foi no sentido de que existem pessoas boas nos mais diversos níveis e nas mais diversas entidades religiosas ou não. Agora, Fernando, o problema maior também é a política. É a política, porque virou um meio de você se promover politicamente. Então, o camarada entra para uma determinada religião, mas já pensando em se candidatar. Ah, sim, isso eu acho terrível. Explorar a boa-fé das pessoas. E alguns são eleitos para fazer lambança, né? Aí depois colocam familiares, entendeu? Querem eleger a família toda, em nome de Deus. Sabe? Então, eu já te falei aqui uma vez, eu não voto, sou católico, entendeu? Mas eu não voto em candidato religioso. Nem não, que fosse da própria catolicismo. Não. Eu já falei isso para eles. É isso que eu estou tentando passar, entendeu, Web? O fato de frequentar uma igreja pode sim melhorar a tua vida, mas não necessariamente. Depende da pessoa. Inclusive olha só, agora, né, por esse período em que o prefeito Marcelo Crivella, né, que é da Igreja Universal, ele teve uma grande oportunidade de mostrar que realmente é um cara de igreja. Você vê o seguinte, tantas coisas boas que ele podia fazer aqui pelo Rio de Janeiro, ele não está fazendo. Você anda por aí, poxa, o que tem de pessoas jogadas no chão, olha a quantidade de pessoas jogadas no chão, abandonadas completamente, que dá pena. São jovens, são crianças, adultos. E ele foi eleito dizendo que ia cuidar das pessoas. Idosos. Será que ainda não deu tempo? Não, a primeira coisa tinha que ser isso. Primeira coisa, vamos arranjar um lugar, um abrigo, onde a pessoa pode tomar o seu copo de leite, e a recuperação, né? Recuperar, psicólogos para poder ver como é que você se encontrou na rua. É isso mesmo, estou de acordo contigo. Inclusive, para você ver assim, bandido, o bandido,
ele fica para ser recuperado, pô, o cara que mata 2, 3, 5, ele libera para matar. E ainda mais 3. custa a sociedade. Exatamente. E a família do bandido recebe dinheiro. Exatamente. Pô, por que não vai ali, naquelas pessoas jogadas, não é só o cara que não quis trabalhar, não, ele já é vítima da sociedade. Vítima da sociedade. Ele já é vítima da sociedade. É um elemento que quer trabalhar, mas vai trabalhar, ganhar um salário mínimo, nem o dinheiro que ele vai se alimentar, não dá para ele. Você falou uma coisa muito importante. Eu observei hoje, viu, Lorimar? Eu observei aqui na televisão uma cena em que alguém, através de um helicóptero, focalizou os caras lá com o pessoal da contenção do tráfego, né? Com fuzil, não sei o quê, acho que foi no Morro do Juramento, se não me falha a memória. Aí eu estava pensando com os meus botões, né? Não que eu queira absolver o traficante, mas qual é a outra oportunidade que ele teve? Porque ali ele está ganhando dinheiro. E ele não teve estudo, ele não teve saúde, que não tem. As clínicas de saúde estão em greve porque não há medicamento, não há pagamento, não há aumento, essa coisa toda. Quer dizer, então a juventude da comunidade, que aí sim eu concordo com você, poderia ter sido gerida por esta ou por aquela igreja, por esta ou aquela entidade espiritual, ou mesmo por um partido político que fala tanto em justiça social, essa juventude ela é jogada às traças. E aí vira traficante, vira bandido. E Fernando, inclusive você viu o seguinte ontem, me perdoa, Lorival, ontem uma TV, por exemplo, mostrando, dizendo que policiais estão matando e que... Pô, olha só, o policial, ele está ali para... Está sendo morto. Ele está ali para preparar, para defender a minha vida, a sua, da população, do ser humano. Então ele também tem que se defender e devido a isso, ele mata, porque o cara vem com a arma para matar, ele tem que matar. Então mas é o que eu te falei, na reação... Dizer que bandido é memória, não, eu acho que tem que depender sempre da polícia. Sabia que a polícia está sempre em primeiro plano. Claro. Os maus policiais não. Eu digo, os bons policiais têm que ser dependidos. Então eu acho que nós temos que realmente bater palma para a PM e apoiar sempre a PM. E apoiar, que é um trabalho bonito. É verdade, não que a televisão quer mostrar com sensacionalismo. Concordo plenamente. São 113 policiais mortos. Só esse ano? Só esse ano. Isso é coisa de guerra civil. Tá na cara. Só que ninguém assume. Agora, talvez para não alarmar a população. Mas eu acho que do jeito que está caminhando, vai chegar um ponto que nós vamos ter aí estado de sítio, toque de recolher, que vai ser a única saída. Eu acho que a coisa está caminhando para lá. Você sai de carro, você não sabe se tem segurança. Você sai a pé, você não sabe se tem segurança. Quer dizer, é um absurdo. Exatamente. É um absurdo. Porque eu acho gozado, sabe, o Lori? O Serginho de Egei está vendo. Aliás, o Serginho está fazendo, meu filho Serginho, que é professor de jiu-jitsu, quarto Dan, lá em Icaraí, está fazendo um trabalho muito bonito com a Secretaria de Esportes de Icaraí, que é o MMA Cross Fitness. Às segundas, quartas e sextas, às 7 horas da manhã, tem um dojo imenso ali na praia de Icaraí, não é? Então, às 7 da manhã ou às 7 da noite. Então a primeira aula é gratuita e a partir daí tem uma mensalidade muito pequena porque tem o subsídio, por assim dizer, da Secretaria de Esportes. Então um abraço para o Serginho. Celso Mesquita, grande jornalista. Celso Mesquita está vendo a gente. Abraço, Celso. Mesquita, lembra? Nosso Celso Mesquita, um dos grandes jornalistas, né? Que maravilha. Então é isso, quer dizer, então o que eu fico impressionado é o que você está falando, quer dizer, meu Deus do céu, né? A gente está na hora que eu falo assim, às vezes você vê o coronel, ou sei lá quem, mais o secretário de segurança, serviço de inteligência, mas o serviço de inteligência tem que ter, pelo amor de Deus, inteligência, para evitar que esse tipo de coisa aconteça. Agora, um outro problema, muito sério, é o seguinte, nós não temos uma aduana eficiente, nós não temos uma guarda costeira eficiente, né? Porque senão, evidentemente, a gente impediria a entrada desse armamento. Os bandidos estão armados até os dentes. Quer dizer, meu Deus do céu. Então, nesse particular, essa providência do se tornar crime hediondo, você é pego com uma metralhadora ou com uma AK-47, você vai ser condenado com o que mais de duro ainda existe, embora não seja tão duro como deveria ser, né, Lorimar? Fernando, quando eu falo em toque de recolher, a própria população está fazendo isso, pela preservação da vida.
Porque você vê o movimento na rua. Ah, sim. Caiu muito. Nossa senhora, muito. Demais. Você anda na rua de noite, você não vê quase ninguém. Não tem mais ninguém. E as pessoas com medo. Você vê uma pessoa vindo na tua direção, você está querendo sair correndo. Você fica preocupado. Exatamente. Então, tá esquisito. O negócio... Isso só acontece no Brasil. Tem que cobrar das nossas autoridades. É verdade. Só no Brasil que você vê assaltante de fuzil. É verdade. Gente, é lamentável. Você vê, eu não sei se vocês prestaram atenção na abertura do programa, Web. Eu vi a reportagem que a TV Globo fez, aliás, lá na Espanha, né, com aquela família daquela senhora Maria Esperança, que foi morta na Rocinha, e o repórter da TV Globo estava dizendo que naquela cidade de 90 mil habitantes da Espanha, o último homicídio ocorreu há 2 anos atrás. Há 2 anos atrás. E nós só de policial tivemos 113 esse ano, Você vê, esse é o quadro que nós temos, é esse mesmo. Agora, o pior absurdo que eu acho é o seguinte, é que ninguém se manifesta contra isso. O povo quer saber de futebol, carnaval, cerveja, samba e perversão. Só o que não presta. Só o que não presta é que o povo se mobiliza. Ou então movimento político. Quando ele vai com o ônibus, vai buscar em casa, ele ganha R$50 para ir lá, homem, mulher, para segurar a bandeira e para torcer contra aquele partido ali, então ele vai, se mobiliza. Agora não tem associações, esse pessoal de comunidades, não tem, por exemplo, os bairros, não tem os clubes, esses templos mesmo, igrejas, não tem. Deveriam, nesse momento, praticar a evolução de cada um, para ter sentido sobre isso, o que está acontecendo, para enxergar. Pô, tem que olhar, pega o jornal, em vez de ver futebol, fofoca e aquelas ondas todas, porra, vê o que interessa, que é o que está acontecendo no Brasil. Você vê que se o povo se manifesta, vem exército e baixa a pancada em todo mundo. Por que não baixa a pancada nos caras do bandido? No bandido. No bandido. No bandido que está lá também, lá em Brasília. Verdade, o bandido de colarinho branco. Verdade. Por que não se manifesta sobre isso? Por que não toma uma atitude? Por quê? Quer dizer, então, é onde o cara está bem, ele tem um bom salário, a família dele está boa, está no bom colégio. Aí acha que está resolvido. Para eles está ótimo, para eles está onde você falou, a ilha a ilha da fantasia. A ilha da fantasia. Para eles já deve estar ótimo, então estão vivendo nisso. Agora o povo é que tem que entrar, o povo é que entra, então, e o povo tem que ser conscientizado disso. Não precisa muito, aquele cara do Tribunal de Contas aqui do Rio de Janeiro, que foi tido e havido como corrupto e tal, foi aposentado com salário integral. É isso, entendeu? O tipo de punição que eles recebem é essa. Não, o senhor já foi magistrado, então o senhor está aposentado, o senhor está proibido de ser juiz. Eu falei até de uma forma caricata, porque... Não é não? Ô, Fernando, rapidinho, até servindo como subsídio, para que vocês estão comentando aí sobre a turista espanhola, você vê a diferença de mentalidade do povo. Eu vi que familiares dessa turista espanhola, eles estão pensando se vão ou não. E um até achou que foi um acidente, foi um incidente, falou aí na entrevista. Aqui não, aqui a morte quando da polícia espanhola. Numa comunidade lá, no tiroteio, eles vão logo, justiça. Incendeiam o ônibus. Incendeiam o ônibus. Já que não adianta nada, porque se incendiar o ônibus resolvesse alguma coisa, a gente estava no país mais pacífico do mundo. Na vantagem financeira. Só prejudica a si mesmo. Exato. Mas aí entra naquilo que o Eco falou, é a falta de educação. E ao mesmo tempo, por outro lado, é o abandono por parte daqueles que têm educação. Você quer ver um negócio que eu acho absurdo? É o cara no Brasil que tem curso superior ter prisão especial. Por quê? Porque se o cara chegou a ter, num país como o nosso, de uma escolaridade ínfima, o cara chegou a ter as oportunidades da vida para se formar, então por que ele tem que ter privilégio se cometer o crime? É um absurdo. Já é pobre de espírito. Onde o brasileiro sofre disso. É a pior pobreza. É porque eles se protegem, ué. Porque o bandido formado se protege. Esse que você estava falando, se aposenta e um coberto o outro, é justamente que são almofadinhas, já nascem no berço de ouro, com tudo pronto e bonitinho. Então, para eles não há necessidade, não há dificuldade. Nunca teve necessidade na vida, não passou a dificuldade que a gente passa,
Então, porra, ele não sabe nada disso, para ele é flores. Agora eu mando um abraço pro Mesquita, o Celso Mesquita. Celcinho, alô Celso! Um exemplo, o Celso Mesquita. Gente boa. O Celso Mesquita, ele esteve na rua e levou a pancada desse exército que eu estou dizendo, foi pra rua e arrebentou todo mundo aí de pancada, levou borrachada, espada enfiada no braço dele. Então você vê, é isso que acontece no Brasil até hoje. E não vai mudar nunca se o povo não se conscientizar dentro das igrejas, associações e tudo, e enxergar o que está acontecendo e tomar a atitude disso. Dia 10 vai ter um protesto geral, parece. Mas pô, vai ser na sexta-feira. É movimento político. Aí um monte de gente emenda. Quer fazer greve? Terça ou quarta ou quinta. É verdade. E logo 2 dias, 4 e 5, 2 dias na semana, que aí o nego vai ter que ir lá. Vai ter que ir lá, então ficar em casa acompanhando. Agora todo mundo ir pra rua mesmo. Aí sim. Aí entendeu? sim. Eu, por exemplo, eu tenho Deus acima de tudo, mas sou contra, sou a favor da pena de morte e sou contra essa covardia que faz com o povo, o governo. Entendeu? Muito bem. Eu acho que sou a favor de ir pra rua. Eu quero agradecer a presença de Eu quero agradecer a presença de vocês. Quer mandar abraço para alguém? Eu quero mandar um abraço a essas pessoas que nos acompanham, né? Pessoas maravilhosas, inclusive o nosso amigo lá dos Estados Unidos, né? O Marco Silva. Marco Silva, abraço, a Tônia Elizabeth também em Miami, o Jorge Trigo em Lisboa. Alô, professor Jorge Trigo, importante figura humana em Lisboa. Thaís Matarazzo em São Paulo, a Marion Duarte aqui nesse momento acompanhando a gente também, nossa querida Marion, abraço grande, Rosa Miai, Fátima Marinho, nossa, tanta gente boa, César Duarte. E Fernando, inclusive, eu mando um abraço e também, inclusive, pedindo que mande as suas opiniões também. Claro. Sendo a favor ou contra. Estamos em aberto. Nós estamos aqui para aprender, né? Nós transmitimos alguma coisa que nós achamos que é e que sabemos. Claro. E também recebemos e apoiamos e vamos estudar aquilo que estamos falando. Perfeito. Vai ser um prazer Meu muito grande. caro jornalista Lorimar Ferreira, suas despedidas, se quiser mandar abraço para alguém, querido. 2 abraços para companheiros que estão nessa luta contra a rádio caloteira. Isso, a rádio que dá um calote. Isso, e o Marcos Marinho, entendeu? E a todo mundo que está aí. E a todos que estão na luta, o Wilson Pimentel, né? A Ana Rodrigues. É muita gente, se for falar todo muita mundo, gente. O nosso Eliseu Pacheco, que a gente espera, quem sabe, na semana que vem esteja aqui conosco mais uma vez. Com certeza. E estou esperando a minha audiência, Fernando, que foi remarcada. E eu sou testemunha sua. Entendeu? Você é testemunha. Estarei lá. Mas Deus está olhando, entendeu? Deus está olhando. Deus está olhando. Vai dar o toque. É verdade. Fernando, eu quero mandar meu abraço para vocês dois. Muito obrigado, Samilinha. Esse casal maravilhoso. Olha, eu tenho uma alegria tão grande, eu acordo tão cansado, mas eu não posso deixar de vir. Mas que maravilha. É uma alegria tão grande estar aqui. A Recife é um resgate, uma amizade de muitos anos. São 2 amizades enormes de muitos anos, né Lori? Com certeza. Nós todos nos conhecemos há tantos anos. Isso é a maior alegria da vida, né? Que a gente possa ter. Porque a coisa mais importante da vida é, sem dúvida alguma, a amizade, né? Sem ela, a gente não pode a gente precisa, o ser humano, ele é gregário, né? E que a gente saiba que, olha, essas autoridades aí, como diz o nosso querido Web e também o Lorimar, que abram o olho, porque nós estamos de olho, essa é que é a verdade, né? E alguma coisa tem que ser feita, e eu concordo plenamente que atitudes têm que ser tomadas, não é? Evidentemente, inclusive, com relação ao Código Penal brasileiro, que é absolutamente ultrapassado, que deve ser reformado, e só não é pelos maus políticos que nós temos em Brasília. Então pense nisso. Eu pretendo, nas próximas eleições, em votar em alguém que não tenha mandato. Eu não vou votar em nenhum desses que aí está. Não adianta olhar para mim, sorrisinho, etc. que tais, porque não vão ver meu voto. Todos eles, com raras exceções, nos traíram. E, evidentemente, é isso que a gente tem que pensar. A gente tem que dar oportunidade a outros, mesmo que outros, eventualmente, venham fazer algum tipo de lambança. Mas a gente tem que ter gente nova lá e com uma mudança de mentalidade. Nesse particular, eu concordo plenamente com relação aos nossos amigos aqui, que disseram que nós todos temos que ter consciência, tomar atitude e não permitir que essas coisas sejam reiteradas no Brasil. A todos um grande abraço, bom dia Rio, bom dia Brasil, bom dia mundo inteiro.